Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 86. Saibamos confiar. Não andeis, pois, inquietos. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 31. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes. E, por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte e, se pudessem, pintariam o firmamento a cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Emmanuel. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais um dia que nos confiaste para o nosso trabalho regenerador. Perdoa-nos as queixas, as impaciências, o desespero, as inquietações, enfim, a falta de confiança na providência de Deus e no teu amparo. Aqui estamos, Jesus, para aprendermos um pouco mais da doutrina santa dos Espíritos, a fim de melhor conhecermos a lei suprema, para melhor nos ajustarmos a ela, servindo-te muito mais e também muito melhor. Abençoa este nosso esforço. Permite assim, Senhor, que os bons espíritos em teu nome estejam conosco. Que nos ajudem eles nos estudos desta noite e nos envolvam em seus eflúvios de paz
de harmonia. Mas a nossa petição também é em favor de nossos irmãos de humanidade. Derrama a tua paz sobre todos e inspira os nossos irmãos governantes, os legisladores, os juízes, para que os poderes constituídos na terra funcionem em prol da harmonia, do progresso moral da humanidade inteira. Agradecidos, felizes, nós te louvamos e te bendizemos com muito carinho, muito amor, agora e para sempre. Que assim seja. Nós tínhamos encerrado na aula passada o capítulo sobre Jerônimo e sua família e apenas iniciado o capítulo Prelúdios de Reencarnação. Nós vamos ver novamente esta introdução do capítulo, porque o autor Camilo Castelo Branco traz-nos em epígrafe um versículo, ou 2 versículos, do Evangelho de Jesus, nos escritos de João Evangelista, no capítulo 3, versículos 3 e 7. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus Cristo, Evangelho de João. E nós tínhamos mencionado que este encontro de Jesus com o príncipe dos judeus, um fariseu, Nicodemos, que era um doutor da lei, um estudioso da grande lei judaica, é bem analisado por Allan Kardec e também pelos espíritos superiores em um capítulo que é o capítulo de número 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A partir, portanto, desta colocação de Jesus que está no Evangelho de João, nesta parte do diálogo com Nicodemos. Nicodemos o procura, já não de manhã, porque temia de alguma forma ser visto com Jesus. E ele faz a proposta, ele coloca claramente a Jesus que ele, não apenas ele, mas também os judeus de uma maneira geral, mesmo os príncipes do Sinédrio, os doutores da lei, todos aqueles estudiosos da lei judaica, todos o reconheciam Jesus como alguém enviado diretamente por Deus. E ele diz, somente alguém que foi abençoado e enviado por Deus pode fazer as coisas que você faz. Isso é um detalhe interessante e importante deste diálogo entre Nicodemos e Jesus, porque identifica nas palavras de Nicodemos o reconhecimento que os judeus, de uma maneira geral, tinham de Jesus como sendo um enviado de Deus na terra. E Nicodemos então pergunta a respeito do reino de Deus, do reino dos céus, como poderíamos ver este reino, conhecer este reino, penetrá-lo, viver nele. E Jesus então esclarece
É necessário que nascer de novo. Nicodemos se surpreende, ele que já era idoso, pergunta como é que eu, um homem idoso, para nascer de novo, entra no ventre de minha mãe. Como eu entrarei novamente no ventre de minha mãe para nascer de novo? Jesus sorri e esclarece o que ele queria dizer a respeito de nascer de novo. Ele faz a distinção entre o corpo e a alma. O que é nascido de carne é carne. O que é nascido da água é a matéria. O que é nascido de espírito é espírito. A alusão à matéria que Jesus faz neste trecho é porque desde épocas muito recuadas o elemento água é representativo da matéria. O elemento material, a matéria, tem como símbolo a água. Assim como, desde a antiguidade, o fogo representa o elemento espiritual, o espírito. Daí João Batista esclarecer que ele realizava o batismo com água. Ele batizava as pessoas nas águas do Rio Jordão, mas que já estava na terra aquele que tinha vindo batizar a humanidade com o batismo do fogo. Representava isto a proposta de Jesus de espiritualização da criatura. A criatura deixar seu aspecto material, a sua vinculação, o apego às coisas materiais e a sua espiritualização. Jesus então esclarece a Nicodemos: o corpo procede do corpo físico, mas o espírito não procede do corpo físico. Os pais biológicos fornecem um material genético que formará tanto o gameta masculino quanto o feminino. Ao se unirem, formam uma nova célula ou ovozigoto que, desenvolvido, ao desenvolver-se, gera, portanto, um novo corpo físico, um novo habitáculo do espírito, da alma. Então, a contribuição dos pais biológicos é com relação ao fornecimento do material que gerará um novo organismo físico. A matéria gera a matéria, mas a alma, o espírito, não é criado pelos pais. Ele é criado por Deus. E daí na sequência diz Jesus: o espírito sopra onde quer, mas ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. O espírito sopra onde ele quer porque ele é o construtor do seu destino. Por seu livre-arbítrio, ele se dirige para este ou aquele caminho, ou por este ou aquele caminho, para esta ou aquela direção, de acordo com as suas escolhas diárias. O uso do seu livre-arbítrio. De onde ele vem não se sabe, não sabemos de onde os nossos filhos vêm. Estes espíritos que estão reencarnados na condição de nossos filhos biológicos, de onde eles vêm? Sabemos que é do mundo espiritual, mas de que região do mundo espiritual? Não sabemos. Depois de desencarnarem, para onde eles vão? Não sabemos. Mesmo assim, claro que Jesus não esclarecia com todos esses detalhes nós temos dos esclarecimentos da doutrina espírita. Jesus esclarece aquilo que poderia ser esclarecido da forma que poderia ser oferecida ou oferecido o esclarecimento a Nicodemos. Mesmo assim, Nicodemos fica confuso. E Jesus disse: ora, Nicodemos, você que é um doutor da lei, um especialista, estudioso da lei judaica, não compreende aquilo que eu lhe digo? Como eu vou falar abertamente ao povo que é analfabeto, não tem acesso direto às escrituras sagradas, recebe o conhecimento judaico a partir da interpretação daqueles que têm por ministério, por ofício, fazer as pregações, a divulgação da lei judaica? Como que eu vou falar abertamente a este povo que ainda
é mais rude de entendimento, de compreensão. Se nem os que se debruçam nas Escrituras, estudam isso todo dia, o dia inteiro, me compreendem. Jesus então falava com mais detalhes somente para um grupo de pessoas, sobretudo os discípulos, e alguns assuntos para alguns discípulos apenas, que ele já reconhecia que eram almas já mais amadurecidas. Essa é a razão pela qual Jesus falava por parábolas, usava alegorias, e muitas vezes dizia: quem tem olhos de ver, que veja; quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Aqueles que já têm amadurecimento espiritual para compreender o que eu digo dentro das parábolas, das alegorias, vai compreender o sentido espiritual disso. Quem ainda não tem esse amadurecimento do senso moral, conforme nomeia esta habilidade Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, vai aprender apenas a parte mais superficial daquilo que eu estou ensinando. Futuramente compreenderá mais. Tanto assim que ele diz: como eu não posso dizer abertamente tudo o que eu gostaria de dizer, eu pedirei a Deus que envie um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que na época certa virá e falará de tudo quanto vos tenho dito e falará ainda muito mais. Esse Consolador prometido por Jesus, conforme está na narrativa de João, no capítulo 14, é o Espiritismo. Por isso que nós estudamos essas questões todas de maneira tão simples, clara, objetiva, de forma que qualquer pessoa, mesmo que não tenha estudos, consegue compreender facilmente. Tanto assim que há pessoas que não têm estudos, não têm tanta cultura, pessoas que são inclusive analfabetas e que apreendem o sentido do Espiritismo mais facilmente do que pessoas eruditas, em razão da questão do amadurecimento espiritual. O Espiritismo é uma doutrina, portanto, simples, lógica, objetiva, ao alcance de qualquer pessoa. Basta a pessoa não estar prevenida, ou seja, eivada de preconceitos que bloqueiem a sua compreensão. Se a pessoa já chega à doutrina espírita negando as coisas, os fatos, evidentemente ela não estará aberta para recepcionar o conhecimento espírita e fazer uma análise criteriosa, lógica, tranquila, desapaixonada. Se o indivíduo faz esta análise desapaixonada, sem preconceitos, ele chega à conclusão que aquilo é verdadeiro, que é uma doutrina de lógica. Agora, se ele já chega fechado a essa doutrina, impermeável a ela, daí não há o que fazer. Qualquer argumento que se apresente, o indivíduo vai rejeitar. Mesmo que se apresentem provas, fatos provados para o indivíduo, ele vai continuar negando. Vai sempre achar uma forma de negar aquilo, de desqualificar a prova, de negar o fato. Então, com relação a isso, não há o que fazer. Há necessidade de se esperar que a vida, com os seus mecanismos, ofereça condições para que aquele orgulho seja banido do íntimo do indivíduo. Então aqui o diálogo com Nicodemos. Mas no capítulo 4 que nós mencionamos do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec menciona outras passagens também na introdução. Sempre no Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução nos traz trechos dos Evangelhos e algumas vezes também alguns trechos do Antigo Testamento. E explica Allan Kardec o sentido original daqueles trechos. Normalmente, depois das explicações de Allan Kardec, há mensagens que foram psicografadas por diferentes médiuns em diferentes localidades do mundo e que Allan Kardec coloca para ilustrar e complementar o estudo daqueles temas do capítulo. Nesta introdução do capítulo 4, portanto, Kardec nos traz outros dois trechos que demonstram
que a questão da reencarnação era algo aceito pelos próprios judeus. Aliás, Allan Kardec faz uma belíssima análise dizendo que na época de Jesus, a palavra ressurreição usada pelos judeus daquela época tinha o significado de reencarnação. Eles apenas não sabiam como a reencarnação era processada, como ela se dava, os detalhes, como era esse procedimento reencarnatório. Mas eles sabiam que a alma voltava várias vezes e não no mesmo corpo. Essa noção de ressurreição, voltar ao mesmo corpo físico, foi dada bem depois. Não era o sentido aceito pelos judeus da época de Jesus. Hoje, se nós lermos um pouco sobre o judaísmo, encontraremos um termo que é conversado, discutido pelos judeus, rabinos, que se chama, o termo é Guilgul, que seria exatamente a reencarnação. Então Kardec deixa bastante claro, a época de Jesus, os judeus sim acreditavam na reencarnação. Não tinham entendimento de como ela ocorria, mas sabiam que era uma verdade, que a reencarnação existia. Há um momento, uma passagem do Evangelho, em que Jesus está reunido com os seus discípulos e ele pergunta a eles: quem as pessoas dizem que eu sou? Senhor, uns dizem que tu és Jeremias, que tu és Elias, tu és algum dos profetas, tu és esse ou aquele. Aí Jesus diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Houve um pequeno silêncio. Daí Simão Pedro disse: tu és o Messias, o Cristo, Filho de Deus Altíssimo. Jesus sorriu e disse: respondeste bem, Simão. Não foi a carne que te revelara tal coisa, mas o meu Pai que está no céu. De maneira que, se Jesus pergunta: quem dizem as pessoas que eu sou? Quem elas dizem que eu sou? Senhor, que tu és Jeremias. Ora, se Jesus tinha um corpo, Jeremias teve um outro corpo, vários séculos depois Jeremias volta com outro corpo, isso só é a reencarnação. Porque se fosse ressurreição no sentido que algumas igrejas ou várias igrejas pregam, teria que ser o mesmo corpo de Jeremias. Sim. Há uma outra passagem também que é muito conhecida, que é o momento da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Sobem junto com Jesus neste monte os 3 discípulos mais próximos, Simão Pedro, Tiago maior, irmão de João, e João Evangelista. Estando os 3 junto com Jesus no Monte Tabor, eles presenciam o fenômeno da transfiguração de Jesus. Ele volita, flutua, portanto, e é visto, nimbado de luz com vestes resplandecentes, conversando com 2 mortos, Moisés e Elias. Depois que termina o fenômeno, Moisés e Elias desaparecem. Uns dos discípulos perguntam a Jesus: Senhor, as Escrituras diziam que Elias tinha de retornar, voltar, para anunciar a chegada do Messias. Jesus já tinha dito que ele era o Messias. Então eles concluíram: bom, Elias não voltou para anunciar a chegada do Messias. A profecia, o Messias já chegou. A profecia não foi cumprida? Falhou? E Jesus então responde: em verdade vos digo que Elias já veio, e os homens fizeram o que quiseram dele. E entre parênteses está: e então os discípulos compreenderam que Jesus
falava a respeito de João o Batista. Elias tinha de voltar, retornou. Elias tinha um corpo que foi morto. Que, portanto, decompôs-se. Elias voltou com o mesmo corpo que ele tinha séculos atrás? Não. Ele voltou com um corpo que inclusive recebeu outro nome, João, que foi chamado Batista porque batizava. Era primo de Jesus. Se Elias voltou séculos depois, mas voltou com outro corpo, que foi gerado, que nasceu, que teve infância, que teve adolescência, que teve a idade adulta, não teve velhice porque foi morto. Isso só pode ser reencarnação. Voltar à carne, mas em um novo corpo físico, não no mesmo. Aí está outra passagem que deixa claro que Jesus falava abertamente com as pessoas mais próximas a respeito da reencarnação, até com um grande povo. Ele falava sobre a reencarnação. É necessário nascer de novo. Ele só não podia dar detalhes ao grande povo, porque não compreenderia. O povo não compreenderia de maneira generalizada. E há ainda uma outra passagem também que vale a pena ser estudada para demonstrar que no Evangelho, no Novo Testamento, há sim sobre reencarnação. Inclusive, Kardec deixa claro também, demonstra que no Antigo Testamento também existem menções sobre a reencarnação. Jesus está com os discípulos caminhando e passam por um cego de nascença. Era um problema congênito. Nasceu já cego aquela pessoa. Os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, quem pecou? Quem cometeu algum erro para que esse homem nascesse cego? Os pais ou ele? Jesus disse: nem os pais, nem ele. Apenas ele assim nasceu para que nós nos encontrássemos e ele realizasse a sua cura, a fim de que nós então pudéssemos demonstrar o poder celestial, o poder divino, etc. Na pergunta e na resposta, encontramos claramente a evidência de que a reencarnação, assim como nós estudamos no Espiritismo, era algo plenamente aceita e divulgada entre os judeus. Então, Jesus era judeu, os discípulos quase todos eram judeus. Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele. Se ele nasceu cego, e a cegueira congênita de nascença seria uma consequência, um efeito, digamos entre aspas, um karma que ele sofria em razão de um ato equivocado, de um erro cometido no passado, qual seria esse passado? Naquela reencarnação, naquela existência, não poderia ser, porque ele já nasceu cego. Este erro seria, portanto, anterior àquela existência, numa outra existência física. Isso é reencarnação. Isso para demonstrar que aqueles cristãos que atacam o Espiritismo ou doutrinas reencarnacionistas dizendo que isto não tem absolutamente nenhum vínculo com o cristianismo, demonstram a ignorância. Ignorância significa falta de conhecimento. Gnose é conhecimento. E a partícula aí é de negação, a falta de conhecimento do próprio Evangelho. Não estudaram direito. A não ser que tenham estudado devidamente, mas por causa de alguma mágoa, algum conflito, queiram perseguir gratuitamente o Espiritismo e outras doutrinas reencarnacionistas. Mas daí é um problema do indivíduo, um conflito dele. Não é um indivíduo que prega a verdade, que prega o verdadeiro cristianismo.
ele está mentindo, sendo desonesto. Ou o indivíduo não estudou devidamente, ou não estudou nada do Evangelho, do Novo Testamento, e mesmo do Antigo Testamento, ou ele é desonesto, porque não tem como nós lermos as passagens do Evangelho que nós mencionamos e pensarmos em qualquer outra hipótese que não seja a reencarnação. Na sequência, então, vamos para o texto propriamente dito, do capítulo. Camilo menciona que este departamento, eles já saíram do departamento de isolamento, vão para outro departamento, fazem uma pequena excursão e vão para outro departamento, que é o departamento de reencarnação. E ele diz que esse departamento fica já nos limites da colônia, entre a região que seria mais vinculada e direcionada para o atendimento dos espíritos mais perturbados e a região da verdadeira espiritualidade. Diz aqui, limitando com as regiões propriamente consideradas espirituais ou zona educacional. Quem já teve a oportunidade de ler os livros da nossa irmã Igorina Cunha, a espírita, nossa com a irmã espírita Igorina Cunha, Imagens do Além e Cidade no Além, ali há um desenho que ela fez, e ela fazia esses desenhos a partir de experiências em estado de emancipação da alma. Nós já mencionamos várias vezes que o Livro dos Espíritos contém um capítulo que Allan Kardec escreveu dedicado inteiramente, com perguntas e respostas dadas pelos espíritos superiores, inteiramente ao estudo dos estados de emancipação da alma. Sono com os sonhos, sonambulismo, letargia, catalepsia, a visão à distância, transmissão do pensamento, também a questão do êxtase. Então são vários níveis de emancipação da alma. Nós vimos inclusive que o auxílio aos filhos de Jerônimo, Margaridinha e Albino, boa parte desse auxílio se deu enquanto aqueles dois espíritos estavam emancipados, desdobrados do corpo físico e tinham sido levados para o posto de apoio vinculado à colônia Maria de Nazaré, que ficava muito próximo à crosta. Nesse livro da Igorina, ela então insere um desenho que ela fez nesses estados de emancipação da alma, em que ela era levada ao mundo espiritual, às regiões diversas do mundo espiritual, inclusive foi levada várias vezes pelo seu espírito guia, junto de André Luiz, à colônia Nosso Lar. Então ela fez vários desenhos da colônia Nosso Lar. Quando ela retornava ao corpo físico e acordava, voltava ao estado de consciência objetiva, portanto, ela não perdia a memória daquelas experiências fora do corpo físico. Ela se recordava com clareza dos lugares, dos departamentos, dos ministérios de Nosso Lar. E foi estimulada pelo seu guia espiritual a tentar esboçar, rascunhar, desenhar aquelas paisagens que ela tinha visto no mundo espiritual. Como nós estávamos dizendo, um dos desenhos, ela faz o globo terrestre e depois ela faz cortes no globo terrestre, demonstrando as camadas da subcrosta. A crosta é onde nós pisamos, a crosta da Terra, e as regiões subcrostais, abaixo, portanto, de onde pisamos, abaixo da Terra. Temos até a hora que chega ao núcleo, que é líquido, é o magma.
E depois, a partir da crosta, ela também faz divisões, que são divisões naturalmente apenas didáticas, faixas a partir da crosta. E em determinado ponto ela faz uma estrelinha, que seria a localização mais ou menos da colônia Nosso Lar com relação a essas faixas vibratórias, regiões espirituais. E ela é mencionado no livro, isso daí realmente é algo que Kardec também analisa nas suas obras. A vida espiritual, a vida, portanto, dos espíritos, se manifesta em diferentes faixas vibratórias, dimensões vibratórias. Muitos acham que as dimensões vibratórias habitadas por espíritos começam a partir da crosta da Terra. Não. Há regiões ou dimensões espirituais subcrostais. Portanto, há comunidades de espíritos nas profundezas dos oceanos, nas regiões abaixo da Terra. Há muitas coletividades espirituais dentro de vulcões. São as comunidades espirituais de espíritos ainda bastante rudimentares que vivem nas regiões subcrostais. A partir da crosta, há certos quilômetros, que isso está descrito, anotado no livro, uma determinada faixa até tantos quilômetros a partir da crosta, é o que se chama de umbral inferior, o baixo umbral. Depois nós temos o médio umbral, são nomenclaturas que ela usa, inspirada pelo seu guia espiritual, no texto, no livro. O médio umbral. E depois, a parte final do umbral seria chamada a periferia do umbral. Terminada a região umbralina ou do umbral, começa o que ela chama, o que é chamado pelos espíritos de verdadeira espiritualidade. As verdadeiras zonas espirituais, onde já há uma luz própria, uma luz diferente. É uma região já iluminada. Nosso lar fica já bem na borda da periferia do umbral. Há uma colônia, isso está no próprio livro no livro Nosso Lar, que está acima já dessa região de onde está localizada Nosso Lar, portanto já fora da região umbralina. Nosso lar ainda está na região umbralina, na periferia, já na borda, mas essa outra colônia que é superior, portanto de uma população, uma comunidade de espíritos superiores à evolução média dos habitantes de Nosso Lar, essa colônia é chamada de Alvorada Nova. Já fica na região da zona espiritual, da verdadeira espiritualidade. Aqui nós vemos algo também semelhante, só que dentro da própria colônia. A região onde está, dentro da colônia Maria de Nazaré, esse departamento de reencarnação, fica no extremo da colônia correcional, limitando com as regiões propriamente consideradas espirituais, ou zona educacional. E a explicação de Camilo é porque este departamento é buscado, é procurado, não apenas pelos espíritos advindos das partes inferiores da colônia, os espíritos réprobos, perturbados ainda, que se recuperaram depois de sair dos vales, dos suicidas, que terão naturalmente uma reencarnação mais difícil. Também aportam ali, buscam aquele departamento, espíritos que já se reeducando, aprendendo, que vêm da zona educacional e que terão novas reencarnações para progredirem mais, realizarem uma maior lapidação de si mesmos. De maneira que, tendo de atender aos espíritos que estão nas partes inferiores da colônia e aos espíritos que já estão na parte verdadeiramente espiritual, ela fica ali no limite e recebe espíritos das duas zonas,
da zona educacional, já espiritual, e das zonas ainda de espíritos mais perturbados. Lembrando só que o termo umbral foi usado, acunhado ou usado mais especificamente com esse sentido por André Luiz. Umbral, essa é uma palavra que consta no nosso léxico, no nosso dicionário, e que significa como que uma passagem de entrada, uma passagem que dá acesso a algum lugar. Os umbrais de uma mansão seria alguma passagem, algum hall de entrada, digamos assim, que vai dar acesso à mansão. Isso seria um umbral. Então, o que dá acesso à verdadeira espiritualidade, a esta zona espiritual, é o umbral. Lísias explica muito bem o significado do umbral e a finalidade do umbral a André Luiz logo no início do livro Nosso Lar, assim como também nós compreendemos neste livro, ao início, que os vales dos suicidas, porque não é apenas um, também tem essa finalidade de esgotamento dos fluidos mais densos. Embora os vales de suicidas sejam uma região, ou sejam regiões com finalidades ainda mais específicas para atendimento das necessidades de espíritos ainda mais perturbados, com maiores dificuldades. E o umbral, de maneira geral, funciona para outros tipos de problemas. Podemos dizer que os vales estão inseridos dentro de regiões do umbral inferior, do baixo umbral. Daí, na sequência, diz que compunha-se um importante núcleo de serviço das seguintes seções, todas exercendo funções destacadas, conquanto interdependentes. Portanto, um departamento, a atividade de um departamento ajudaria e influenciaria na atividade do outro departamento. Primeiramente, nós vamos listar aqui esses departamentos e depois a Rosália, que seria a guia, não turística, mas a guia que vai fazer o tour, né, a visitação do departamento, vai nos explicar com detalhes o funcionamento e as funções de cada departamento. Então, dentro do departamento da reencarnação, nós temos estas áreas: recolhimento, análise, que é um gabinete secreto inacessível aos visitantes, programação das recapitulações, pesquisas, planejamento dos envoltórios físico-terrenos, dos corpos físicos, e laboratório de restringimento, gabinete secreto inacessível aos visitantes. Também, quem tiver interesse nesses dois livros, sobretudo no Imagens do Além, há um desenho que a Igorina faz de uma cápsula, uma câmara de restringimento do perispírito. Quem já leu o texto de André Luiz, que narra a reencarnação de Segismundo, lembrará que Segismundo perde a forma adulta, a forma perispiritual, seu corpo espiritual é restringido. O perispírito é extremamente plástico, tem uma plasticidade enorme, é uma das propriedades do perispírito: expansibilidade, invisibilidade, tangibilidade e também a plasticidade, são todas propriedades do perispírito. A forma do perispírito, do corpo espiritual nosso, pode se modificar. E quando vai ser realizada a vinculação de Segismundo, o espírito, com o seu corpo espiritual, aquela primeira célula ovo-zigoto, depois da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, depois do ato sexual entre aqueles que seriam os seus pais biológicos, os benfeitores trazem Segismundo já na forma infantil. E depois ele ainda tem a forma reduzida até acoplar-se àquela forma de um ovo, daquela primeira célula.
E a Igorina faz um desenho do que seria a câmara de restringimento. Lembra um pouco quem assistia à família Jetson, os Jetsons? O elevador deles era tipo uma cápsula. Daí subia, descia. A câmara de restringimento, segundo o desenho da Igorina, tem mais ou menos aquele formato, com uns equipamentos a mais. Quem tiver interesse, o livro Imagens do Além, de Igorina Cunha. Foi publicado, é publicado pelo Instituto de Difusão Espírita de Araras, o IDE. E daqui, na sequência, o autor Camilo menciona que até então eles não tinham visto, percebido ou reparado no elemento feminino, ou seja, na presença de espíritos femininos na colônia. Sabiam que, no entanto, a colônia era dirigida por um espírito feminino, Maria de Nazaré, Maria Santíssima, mas outros espíritos eles não tinham visto, a não ser algumas senhoras lá nas torres. Nas torres. Mas agora, nas atividades dos departamentos, desse departamento, eles começaram a perceber presenças femininas. E ele menciona um detalhe interessante. Espíritos que solicitaram muitas reencarnações sucessivas preferiram realizar o seu desenvolvimento espiritual por meio de reencarnações femininas. Muitas reencarnações sucessivas em corpos femininos. Então fizeram seu périplo de reencarnações, de progresso espiritual, utilizando-se de corpos femininos. O que leva a alma, quando faz esta opção, a desenvolver muito as características próprias que são estudadas, por exemplo, por Jung, da condição feminina. A delicadeza, um amor de sacrifício, a observação de detalhes. Normalmente, quando os homens vão realizar uma tarefa, digamos, uma tarefa de faxina em casa, o homem realiza olhando o conjunto, vendo o grosso e faz a faxina em meia hora. A mulher olha a faxina pronta e refaz esta faxina inteira, porque ela verifica 1000 detalhes que não passaram pela percepção do homem. O homem tem uma percepção mais geral, global. A mulher mais minuciosa, detalhista. E para uma atividade dessas, é muito importante que se observem os detalhes. No cuidado aos filhos. O filho começa a chorar, o pai fala, é manha, é birra. E já resolve, soluciona psicologicamente o problema com essas duas palavras. A mãe olha e observa, não, tem alguma coisa errada. Normalmente ele não tem esse tipo de comportamento. Ele estava bem até 20 minutos atrás, porque o que aconteceu? E vai investigar, vai tentar verificar se a criança não fala naquele dia, mais tarde ela vai observar de novo. Ela vai observar pequenos detalhes de mudança de comportamento e vai chegar realmente à conclusão mais acertada. Daí nós vemos que em tudo há sabedoria. Para tarefas que exigiam uma percepção, inclusive psicológica, mais apurada, um senso de observação mais detalhado, porque vão ser analisados todas as minúcias do comportamento. Qualquer mínimo comportamento na Terra pode gerar um benefício, um mérito ou um demérito para aquela alma. E todas as
Pequenas ocorrências, os pequenos atos, os pensamentos devem ser levados em consideração. Isso está muito bem estudado por Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno, capítulo 7, das penas futuras segundo o Espiritismo, no texto Código Penal da Vida Futura. Qualquer mínima ação, se positiva, gera um mérito, se negativa, gera uma dívida, um desequilíbrio, que deve ser reparado. Tudo vai ser considerado. De modo que neste departamento, com exceção dos postos-chave, segundo o Camilo, né, das direções de cada setor, que eram essas direções ocupadas por aqueles mesmos iniciados hindus, as outras tarefas eram realizadas por espíritos femininos. Iam observar cada detalhe, ter muita paciência em analisar todas as questões, para depois chegar ao resultado final do programa reencarnatório. Um outro detalhe que Camilo diz, vejamos a diferença. Quando a Icorina faz aquele desenho, a região umbralina, baixo, médio, periferia do umbral, e depois a espiritualidade, ela coloca luz. Aqui neste texto, Camilo diz, até então estavam acostumados com uma paisagem monótona, monótona, um tom só, uma coisa que não varia. Era quase tudo meio esbranquiçado, um ou outro tom diferente, como um azulado, mas de resto era uma coisa mais realmente monótona, em termos de colorido. A partir desta área, que já era o limite, portanto, deixando a parte inferior da colônia, e já na zona espiritual, educacional, já no limite ali, eles começavam a vislumbrar, a perceber outras cores. O ambiente já era, além das muralhas, era cercado o departamento por muralhas, ninguém entrava lá sem permissão. Já era algo mais colorido. E eles se encantam, ele e o grupo se encantam com aquele colorido, que eles já não estavam tão mais acostumados com aquele colorido. Daí ele também descreve que era uma grande metrópole, uma verdadeira cidade, o departamento era uma verdadeira cidade movimentadíssima. Menciona que as construções eram ao perfeito estilo hindu, da velha Índia, e também nos apresenta com todo o seu encantamento, mas escreve também outra informação, que embora fosse um departamento, uma verdadeira cidade extremamente movimentada, com pessoas indo e vindo o tempo todo, era tudo muito silencioso. Nós percebemos que para as atividades espirituais nessas colônias, nessas regiões espirituais de atividades, sempre fala-se o necessário e tem-se muita concentração de silêncio. É um indicativo que nós devemos, para melhorar a qualidade dos trabalhos espirituais, a nossa contribuição de encarnados, precisamos começar a exercitar o silêncio, falar mais apenas o necessário, controlar as nossas conversações. A gente vai se disciplinando de pouco a pouco. Não significa ficar mudo completamente. Mas o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é selecionar assuntos. Assuntos que não tenham nenhum vínculo, nenhum fundo espiritual, não tenham a mínima relação com as atividades espirituais, esses devem ser completamente evitados nos recintos das atividades espirituais. Sobretudo nos dias de atividades espirituais, porque estas ondas vibratórias, que serão muito mais densas, vão perturbar o ambiente.
é um detalhe que é muito importante para nós. Dr. Bezerra de Menezes, ao final do livro Dramas da Obsessão, analisa esta questão. Este livro ele psicografou, escreveu por meio da sua pupila, a médium Ivone do Amaral Pereira, esta mesma médium do livro Memórias de um Suicida. E ele diz como os espíritos superiores classificam os centros espíritos na Terra. Ele diz que alguns são classificados verdadeiramente como centros espíritas, centros de apoio às atividades de alta responsabilidade e complexidade do mundo espiritual superior. Mas que grande parte dos centros espíritas, embora tenha lá a legenda, a placa na frente, centro espírita, grande parte é classificado pelos benfeitores espirituais como meros clubes sociais. E nestes agrupamentos espíritas que são fechados, catalogados na espiritualidade superior como meros clubes sociais, os benfeitores não vão. Eles não têm como realizar um trabalho sério de alta complexidade que envolve certos riscos num ambiente que não oferece condições mínimas. Eles não esperam condições perfeitas porque não vão achar na Terra, mundo de provas e expiações, mas condições mínimas eles exigem sim. Se o grupo espírita não oferece essas condições mínimas, eles não ficam chateados, magoados, ressentidos. Eles apenas partem para outra agremiação, buscam outro grupo que possa oferecer as condições mínimas que eles precisam para um trabalho sério, responsável e eficaz. Uma outra coisa que ele menciona na sequência, que aqueles trabalhadores deste departamento, eles eram vinculados, ou seja, submetidos a esta causa redentora do Mestre de Jerusalém. Eram profundamente dedicados à causa de Jesus. Ali havia a permanência e a circulação de espíritos de escol, entidades de escol, cujo ideal era a observação da lei suprema, os serviços de Jesus e a proteção aos fracos e pequeninos. E uma outra informação bastante interessante, quando ele descreve todo aquele ambiente das residências, dos edifícios e, sobretudo, dos que ali residiam como trabalhadores ou circulavam como trabalhadores, muitas vezes espíritos nobres, muito nobres, vinham de regiões superiores, realizavam atividade e retornavam às regiões superiores. Mas muitos residiam ali mesmo. Dir-se-ia encontrar-se ali a verdadeira civilização hindu, a que só foi entrevista entre os êxtases dos iniciados dos antigos santuários secretos, e que nunca foi compreendida e por isso mesmo jamais praticada sobre a terra. É uma informação bastante interessante. A verdadeira civilização hindu não foi ainda encontrada plenamente sobre a terra, mas nós temos até hoje o hinduísmo na terra. Quer dizer isto que não houve nenhum indivíduo que tenha praticado o hinduísmo na sua profundidade e verdade na Terra? Não. Muitos missionários vieram para transmitir conhecimentos, impulsionar aquele povo e cumpriram, viveram o hinduísmo na sua pureza. Mas a maioria, em termos coletivos, a comunidade hindu do passado, do presente, não realizou, nem a antiga nem a do presente, os grandes fins e ideais do hinduísmo. Por isso que ele diz, uma verdadeira comunidade hindu, praticante verdadeiramente do hinduísmo, na sua pureza, estava ali representada naquele departamento de reencarnação, aquela cidade espiritual dentro da colônia Maria de Nazaré, e que era visitada periodicamente por espíritos reencarnados que em estado de desdobramento, inclusive o estado de êxtase, que é um dos estados de emancipação da alma, estudado por Allan Kardec, em Livro dos Espíritos, eles ascendiam a esta região espiritual
visitavam a colônia, este departamento, e visitavam aquela comunidade hindu. Assim como certamente visitavam outras comunidades hindus que viviam perfeitamente o hinduísmo. Nas várias, sobretudo mais modernamente, o hinduísmo caiu muito ao longo dos séculos num ritualismo muitas vezes vazio. O que se deu também com a mensagem de Jesus. Emmanuel também estuda que o verdadeiro cristianismo foi vivido por alguns, mas que o mundo cristão ainda não realizou a proposta do cristianismo, de forma nenhuma. Dr. Bezerra de Menezes, também pela mediunidade de Valdo Franco, diz a mesma coisa. O verdadeiro cristianismo não foi ainda concretizado pelo mundo cristão, não foi vivido pelo mundo cristão, nem mesmo pelos espíritas. Nós temos os ideais, os princípios, os valores cristãos na boca. Nossa. Mas e no coração, e na prática? Basta ver que as nações ditas cristãs estão em guerra. Nações muçulmanas estão em guerra. E as recomendações de Maomé pregam a paz. As recomendações dos antigos profetas, de Moisés, não são cumpridas ainda pelos judeus. Nós temos mas de esvaziarmos as religiões dos seus sentidos, ou do seu sentido original. Nós tiramos a essência dela, deixamos só uma casca. A religião perde o seu sentido. O espiritismo é o cristianismo redivivo na sua pureza. Resgata o que Jesus ensinou, esclarece muitas coisas que ficaram mal compreendidas do que ele disse, aquilo que estava em forma alegórica dentro das parábolas, agora foram essas questões, esses ensinamentos foram extraídos das parábolas, foram desvestidos das alegorias para que fossem apresentados de maneira clara, simples, objetiva. E o Espiritismo desdobrou estes estudos de Jesus, esses conhecimentos que ele nos deu. Lembrando que o Espiritismo o Consolador é presidido pelo próprio Cristo. Os Espíritos Superiores que ditaram a codificação, a Allan Kardec, reuniu esses ensinamentos e organizou-os e deu um corpo, escrevendo os seus próprios textos também. Todo esse trabalho foi coordenado por Jesus Cristo. Mas o movimento espírita da totalidade no Brasil e no mundo tem cumprido as altas finalidades do Espiritismo? Ou nós temos repetido o erro como movimento? O Espiritismo permanece rígido, firme, mas o movimento espírita tem cumprido fielmente a proposta do Espiritismo? Não. Porque aquilo que fizemos nas outras religiões, no cristianismo, transformando o cristianismo em várias tantas religiões esvaziadas do sentido cristão verdadeiro, nós estamos tentando fazer também com o Espiritismo, só que não vamos conseguir. Não vamos. Quem tentar fazer isto assumirá uma grave responsabilidade e terá de resgatar essa dívida. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Grandes dores esperam aqueles que tentarem desvirtuar o conhecimento espírita. Ele permanecerá. Nós seremos retirados da terra e ele continuará na terra inspirando as criaturas. Na sequência ele menciona também a paisagem, as emoções que eles sentiam naquele novo ambiente, a beleza, a harmonia, como ele enxergava agora a luz do sol de maneira diferente, como ela aparecia para eles naquelas outras regiões que eles tinham até então visitado.
e como aquilo provocava não apenas emoções superiores, como também um extremo bem-estar. E ainda diz aqui Camilo que quem coordenava e dirigia aquele departamento era o irmão Demétrio, mas que ele tinha escolhido o irmão Demétrio uma mulher de nome Rosália, a irmã Rosália, que era uma alma nobilíssima para servir de guia naquela excursão de aprendizagem, e que ela tinha tais condições, não apenas o conhecimento, mas tais condições de transmitir o conhecimento. Uma coisa é o indivíduo saber, outra coisa é ele saber transmitir o conhecimento, aquilo que ele sabe. E ela tinha esta qualidade, a ponto de saber dosar aquilo que ela poderia transmitir de informações e esclarecimentos e que eles poderiam captar, assimilar e compreender. Se fossem espíritos mais adiantados, certamente ela poderia falar muito mais, dar mais detalhes e falar de uma maneira talvez mais complexa. Para eles era necessário limitar as informações para aquilo que eles tinham condições de assimilar, digerir, compreender, que fosse útil, portanto, para aquele momento em que estavam, para aquele período de experiência no mundo espiritual, preparando-se para a nova reencarnação. Era uma jovem dama cujo semblante risonho e atraente nos infundiu imediata confiança. De tão amável personagem, nada mais logramos saber senão que se chamava Rosália e vivera em Portugal sua última romagem terrena, sua última reencarnação. Daí os canaleiras Carlos e Roberto se despediram, eles tinham outras atividades e deixaram o seu grupo aos cuidados de Rosália. E ela então se apresenta e depois diz o início do tour com eles, que ela realmente estava feliz por eles, no sentido de que ela sabia que eles estavam profundamente interessados em conhecer algo mais que aproveitasse para os seus processos de reencarnação que eles sofreriam no tempo certo, que eles estavam dedicados a conhecer mais da vida espiritual, mais da lei de Deus, mais do Evangelho de Jesus, da lei suprema, enfim, para melhor se preparar para uma nova reencarnação, e não apenas para a reencarnação especificamente, mas se preparar para as experiências futuras, que incluiriam aquela primeira reencarnação, as demais reencarnações e as experiências no mundo espiritual. Estavam, portanto, cuidando da sua evolução. Estavam receptivos, interessados. Isso é muito importante. Quando a gente vai receber passe, é necessário estar receptivo às energias. Quando a gente vai fazer um curso, é necessário estar receptivo, interessado nos conteúdos do curso. Quando vamos assistir a uma palestra, precisamos estar interessados e receptivos às informações que nos chegam do palestrante. Se nós vamos receber uma intuição espiritual, é necessário estarmos receptivos à onda vibratória mental do Espírito que vai nos inspirar, nos intuir, senão nós bloqueamos e não recebemos nada. Se ela tivesse um grupo de espíritos ali refratários, ela poderia fazer o tour inteiro e não haveria nenhum aproveitamento daquele tour, daquelas informações. No entanto, ela diz que ela parabenizava-os por esta razão, mas ela não poderia apresentar felicitações. Felicitações significavam falar a respeito da felicidade, das alegrias que eles sentiriam. E ela esclarece: eu não posso felicitar vocês, porque depois de todo o périplo pelos departamentos, pela preparação para a nova reencarnação, vocês retornarão à Terra, uma nova reencarnação dolorosa, expiatória.
Então não devemos falar ainda de felicitações, de felicidade. Devemos cogitar, ela se diz, se coloca ali por uma questão de humildade. Eles deveriam cogitar das expiações e reparações para depois, somente depois, cogitar da harmonia, da felicidade. O próprio Jerônimo tinha dito quando Camilo diz: certamente você está feliz, não está, Jerônimo? Estou muito agradecido, mas feliz ainda não. Eu não posso estar, não tenho como estar feliz com a consciência me acusando. Não há esta possibilidade. Isso nos faz refletir a respeito das pessoas que se dizem completamente felizes. Eu estou completamente feliz no meu casamento. Eu estou completamente feliz com a minha vida. Você deve buscar a sua felicidade plena. Olha, isso é história da carochinha. Não existe isso na Terra. Lá em Eclesiastes já sabíamos, já aprendemos. A felicidade não é deste mundo e Jesus deixa claro isso. E o Evangelho e o Espiritismo está muito bem estudado. Um benfeitor espiritual, inclusive, escreveu uma mensagem que Allan Kardec incluiu nesse estudo no Evangelho e no Espiritismo. Nós podemos trabalhar e devemos trabalhar durante nossa reencarnação para minimizar as dores que são necessárias para a nossa evolução. Agora, como nós minimizamos as dores? Fugindo delas? Barganhando? Não. Superando-as. O amor cobre a multidão dos pecados, praticando o bem, a caridade, por meio de renúncias, de dedicação, de empenho no bem. Então, temos como sentir certas alegrias, pequenas alegrias na vida, satisfações, mas sempre estas que sejam verdadeiras alegrias virão da nossa renúncia, nossa dedicação no bem, ao bem. Todas aquelas outras experiências que nós dizemos que estamos felizes, etc., normalmente são como fogos de artifício. A gente está super feliz, numa festa maravilhosa, alguém vem e nos cochicha algo no ouvido, a gente cai do 15º andar da alegria para o subsolo, o terceiro subsolo da tristeza, da raiva, da irritação. Como é isso possível? Como uma felicidade do 15º andar pode virar uma irritação, uma raiva, um ódio, uma tristeza do terceiro subsolo? Não existe isso. É que aquela alegria era muito mais fantasia, um fogo de artifício, do que uma realidade. Eles não tinham ainda como experimentar verdadeira alegria. Poderiam experimentar algum tipo de satisfação, de gratidão, outros sentimentos, mas ainda não há alegria. E depois nós vamos finalizar logo mais. Ele menciona também que enquanto ela caminhava e ia falando, sensível corrente de superioridade se desprendia de sua personalidade. Quando a alma é realmente nobre e elevada, ela irradia espontaneamente isso. E quem está próximo se sensibiliza com isso. Esta corrente de superioridade que se desprendia da personalidade de Rosália infiltrava-se no âmago, no íntimo, impregnava o perispírito de todo aquele grupo. E assim despertava neles as melhores atitudes de respeito e veneração que éramos capazes. Divaldo Pereira Franco conta que quando ele visitou a Índia, e ele foi visitar a Índia para visitar as instituições filantrópicas de Swami Satya Sai Baba, de quem ele já ouvira falado muitas vezes,
E lhe interessava, sobretudo, a área educacional da instituição, que atende desde praticamente o maternal até a universidade, cursos de pós-graduação. Como ele tinha a Mansão do Caminho, ainda existe a Mansão do Caminho, é uma instituição eminentemente educacional, ele tinha interesse. E um grupo de amigos que seguiam, estudavam a mensagem de Sai Baba, o convidou e ele foi com esse grupo. E Sai Baba era sempre uma grande multidão que iria no ashram onde ele estava para acompanhar a mensagem que ele transmitia, os cânticos devocionais, que era de vinculação hinduísta. Embora ele fosse bastante ecumênico no sentido de propor à humanidade a seguir o bem. Tanto assim que sempre no Natal ele fazia um dia especial de celebração de Jesus Cristo, a quem ele devotava um imenso amor. E a sua palestra inteira era sobre a vida de Jesus Cristo, os exemplos de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho. Ele dizia, há uma única religião, se formos ver, uma única religião, a religião do amor. É o que está no Evangelho. Jesus disse o quê? Quando indagado sobre qual seria a lei maior de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis aí toda a lei divina e todos os ensinamentos dos profetas. É o que Sai Baba dizia. E ele estava então, o grupo em que Divaldo estava, foi naquele dia visitar o ashram, eles foram vários dias seguidos, e no último dia, Sai Baba ia passando entre os grupos, as pessoas, havia milhares, centros de pessoas, e às vezes ele materializava o vibhuti, aquela cinza perfumada que tem mais ou menos tem o mesmo efeito da água fluidificada, conquanto a água seja um veículo ainda melhor de veiculação de fluidos, de energias espirituais. E no último dia que o grupo estava no ashram, visitava o ashram, Sai Baba parou perto deles, olhou para uma das pessoas do grupo e disse, quando vocês vão embora? Sai Baba, hoje é nosso último dia, depois vamos para outra cidade e depois retornamos ao Brasil. Ok, então venham comigo. Sai Baba selecionava pessoas ou grupos e fazia um atendimento mais particular. E o grupo foi. E quando eles iriam ser atendidos numa sala reservada, menor, mas indo em direção àquela sala, havia um átrio. E Sai Baba estancou, parou ali. E havia uma abertura. E o grupo ficou parado ali, ele recebia muitos papéis, pedidos de prece, de milagres, enfim. Ele ficou como se estivesse lendo. E no entanto, Joana de Ângeles, que estava presente, segundo Divaldo Franco, ela disse a Divaldo, ele está lendo os papéis, mas o objetivo não é esse. Ele está apenas disfarçando, porque ele está lendo a mente e o perispírito de cada um de vocês, para saber o que ele vai falar logo mais na outra sala. Ele vai falar a cada um de vocês em especial. Mas antes ele está como que usando um psicoscópio sem ter o psicoscópio, que é o aparelho que André Luiz menciona em uma de suas obras ao estudar a mediunidade. Agora, o que mais chamou a atenção de Divaldo é que quando eles passaram por aquele átrio e Sai Baba parou ali para fazer a leitura do perispírito da mente dos indivíduos, havia vários macaquinhos pequenos que são muito comuns na Índia, e havia uma grande quantidade fazendo um barulho enorme. Quando Sai Baba passou e parou ali, os macaquinhos imediatamente pararam e saíram em silêncio. Foram para outra parte do prédio. Por causa da irradiação. Ele não precisou pedir para os macaquinhos, não.
A simples presença dele, o magnetismo dele, influenciou aqueles animais. Então a nossa irradiação positiva contamina as outras pessoas, pelo menos as que estão receptivas a esse tipo de vibração. O grande problema é que, no nosso caso, as nossas irradiações não são necessariamente positivas, em boa parte do tempo. A lei é a mesma, de irradiação e de recepção. É a lei do campo mental que André Luiz estuda no livro Mecanismos da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, pela publicação da Federação Espírita Brasileira, a lei do campo mental. Em outras palavras, a nossa irradiação negativa, ainda que nós não estejamos falando nada, empesteia o ambiente, contamina as pessoas que sejam receptivas àquele tipo de vibração. E elas podem adoecer, se perturbar com as nossas irradiações. Responsabilidade nossa? Evidentemente. Mas eu não falei absolutamente nada. Não precisa. Irradiou, contaminou. A responsabilidade é nossa. É nosso dever vigiar o nosso pensamento, o nosso sentimento e fazer o esforço para que as nossas irradiações sejam um pouquinho melhores. Pelo menos, ao percebermos que nós estamos pensando negativamente e irradiando, portanto, é consequência natural, espontânea, irradiações, vibrações negativas, façamos uma prece. Isso a gente pode fazer. Por isso Jesus disse, vigiai e orai. Façamos uma prece, modifiquemos o status mental nosso para algo melhor, de maneira que passemos a irradiar uma vibração um pouquinho melhor. Então nós encerramos neste ponto, aqui neste parágrafo. A jovem senhora continuou enquanto sensível, corrente de superioridade se desprendia de sua personalidade, infiltrando-se em nosso âmago e assim despertando as melhores atitudes de respeito e veneração que éramos capazes. Na semana seguinte nós continuaremos e ela vai falar, já entrar mais especificamente na função ou nas funções de cada setor daquele departamento. Vamos para as nossas preces em favor do suicídio.